Você passa para frente? Outro quer que eu fique mais pra cá. Tem que filmar. Tecnologia. Tecnologia é ótima, gente, quando funciona. Quando não funciona, é inferno. Eu falo isso bem de cadeirinha, porque como eu coordeno a UNASUS, para quem não conhece a UNASUS, é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Ela é basicamente uma rede nacional de várias universidades que trabalha com educação à distância para profissionais que estejam inseridos nos serviços do Sistema Único de Saúde. E a gente trabalha com diferentes tecnologias, desde cursos de especialização até cursos autoinstrucionais, até desenvolvimentos. A gente trabalha com desenvolvimento atualmente, desenvolvimento de um game educacional. Então, eu acho ótima tecnologia, só que às vezes ela não funciona e atrapalha bastante a nossa vida. Ele acabou com a minha pergunta que eu ia começar, tá? Eu ia perguntar para vocês, alguém de vocês já perguntou, já alguma vez procurou algum sintoma na internet em relação a qualquer coisa? Vamos mudar então a minha pergunta, né? Quem aqui é do primeiro ano de medicina? Ótimo, agora então tá. Vocês pela primeira vez vão ter que procurar algum sintoma assim, porque algum vizinho de vocês vai perguntar isso para vocês. Porque se vocês ainda não procuraram, eles já procuraram ou vão procurar e vão perguntar para vocês qual é a opinião de vocês sobre o remédio que está prescrito no Dr. Google. E vocês vão ter que opinar, porque afinal de contas vocês já estão fazendo medicina, ou melhor, vocês já são médicos, né? Porque afinal de contas vocês já estão matriculados na faculdade. A partir de agora vocês são médicos. Ponto, nova linha, travessão, vocês têm que lidar com essa realidade, esqueçam. A ideia aqui de falar sobre o Dr. Google, quando o Tomás me convidou, é trabalhar com vocês, viu? Como disse que a tecnologia é ótima quando ela funciona. Qual era o botão que tu disse para apertar? Oi, vem. Viu? Foi te aproximar que funcionou. Então, é abordar um pouquinho sobre o Dr. Google, o uso do Dr. Google pelos pacientes e o Dr. Google como parceiro dos pacientes e dos médicos, tá? Tá ali para o botão. Vou pegar esse negócio aqui que eu acho que é melhor. Então, só alguns fatos relevantes para nós. A internet existe hoje no Brasil há 21 anos. Tá? Considerando o ano de 2014. A gente tem aproximadamente 48 milhões de usuários de internet. Acredito que todos vocês sejam e façam parte desses 48 milhões. 87% faz uso semanal. Alguns devem estar fazendo, inclusive, uso agora. Não. Ela lá tá... Não, ela está olhando as outras. 85 milhões de computadores, ou seja, a gente tem a possibilidade de estar usando a internet. Não tem a internet conectada, mas pode vir a ter. Tá? Isso para nós, como médicos, e vocês como futuros médicos, é fundamental, porque essa é a realidade de 2014. Vocês que estão no primeiro ano vão ser médicos daqui a 6 anos. Essa realidade vai ser completamente diferente e provavelmente mais avassaladora. Tá? Provavelmente a gente vai mudar 87 milhões de usuários de internet e mais ou menos 120, 140 milhões de computadores. Essa vai ser a realidade do Brasil daqui a alguns anos. 83%, tem uma pesquisa feita em 2013 pela Universidade Federal de São Paulo, em que 83% dos indivíduos que eram pacientes, eles procuraram alguma informação médica. 85% voltaram a buscar informações médicas depois de ter consultado. Olha que bacana. Então você vai na consulta do médico, depois de ter consultado, e aí eles vão checar na internet se o que o médico nos falou está adequado ou não com o que o Dr. Google ou o programa que a gente for buscar, porque é isso que a gente tem que ver, que nem sempre é o Dr. Google, pode estar dando a informação adequada. Eles vão checar o que a gente diz. Isso não é a realidade dos professores de vocês quando eles estavam estudando e não era a realidade dos meus professores. Tá? E isso não foi a realidade minha quando eu estava estudando. Isso tem que ficar claro. A gente tem que aprender com isso. E a gente tem que aprender a ensinar vocês um pouco sobre isso. Hoje a gente tem algo em torno de 3 bilhões de buscas no Brasil sendo feitas por mês. 20 bilhões de páginas são analisadas. Cada vez que eu clico lá e coloco uma coisa no Google,
20 bilhões de páginas são buscadas. 60 trilhões de endereços são vasculhados. Se isso aqui fosse dinheiro, a gente ia estar feliz, né? R$1, 1 trilhão, isso é ótimo, né? Mas não é. Isso aqui é informação de agora, para você ter noção, isso aqui é de 23 de março de 2014, essa informação. Quando aparece lá a informação no Google, quando a gente clica e aparece lá, as primeiras páginas que vão aparecer para nós são os sites que são patrocinados ou aqueles que são mais visitados. Isso não quer dizer que são sites que aparecem as melhores informações ou as informações mais corretas. Isso parece uma coisa óbvia para a gente, mas para os pacientes isso não é verdade. Eles vão buscar a informação que aparece primeiro. Isso que as pesquisas têm mostrado. Tem 4 artigos que foram publicados esse ano que mostram isso. Os pacientes pegam as informações normalmente até a 2ª página das pesquisas que eles fazem no Google. Ou seja, se a informação correta está na 3ª ou na 4ª, eles não vão ter acesso. A internet, quando a gente vai buscar uma informação sobre saúde, ela pode ser um tesouro, tá? A gente pode chegar lá e encontrar maravilhas, a gente pode pegar a melhor informação que a gente tem, a gente pode aprender sobre as doenças, mas também ela pode nos levar... Isso, o troço funciona mais ou menos, eu vou trazer um grande. Não, eu vou aqui. Ela pode nos levar, às vezes, a lugares muito macabros. Eu posso garantir para vocês, porque eu já fiz algumas buscas sobre assuntos bizarros, tipo acne, né? Que é um assunto bizarro. Ninguém buscou alguma vez alguma coisa sobre acne? Meninas, tem festa amanhã. O que eu faço para esconder? Informações, às vezes simples como essa, podem nos encontrar coisas absurdas. E de informações que eles podem, às vezes, levar a alguma coisa que pode gerar algum tipo de dano. O que é importante a gente se dar conta? Que a gente está aqui falando do Dr. Google, mas dentre as informações eu tenho diferentes sites. Eu posso ter a Wikipedia, eu posso pegar o NetDoctor, eu posso pegar a BBC Health, eu posso pegar o WebMed, eu posso pegar o Choices do NHS, que é um site do governo inglês, do sistema de governo inglês, que tem talvez uma das melhores sistemas de informação de pacientes, de empoderamento de pacientes, que é o sistema de governo inglês, de sistema de saúde inglês. Eles fazem isso porque eles acreditam que se eles empoderarem o paciente com a informação, eles melhoram a qualidade do tratamento desse paciente e aumentam a adesão dos seus pacientes. Tá? Isso é uma das questões que vem acontecendo nos últimos 10 anos na Inglaterra. Eles vêm trabalhando muito com essa questão. Mas aqui o que a gente vai trabalhar vai ser um pouquinho com o Dr. Google. Então a gente vai pensar que essa mulher de 38 anos, que tem diabetes mellitus tipo 2, tem um controle ruim da dieta, é sedentária, mas ela é aficionada por internet. Isso é provavelmente uma das milhares de pacientes que vocês vão atender ao longo da vida profissional de vocês. Pode ser diabética, pode ser com problema de saúde mental, pode ser um paciente com hipertensão, pode ser uma tabagista pesada que quer parar. Tá? Nós vamos pensar nesse caso clínico aqui. Tá? Como sendo um exemplo de coisa que a gente pode estar tratando. Quando a gente vai usar a internet, a gente tem que pensar na qualidade da informação, tá? E na confiança dessa informação que esse paciente está buscando. Em cima disso, existem coisas que são boas e outras coisas que são ruins. Tem vários institutos brasileiros que já estão pesquisando. Fora do Brasil isso é mais comum, tá? Mas aqui no Brasil existe uma série de institutos que têm juntado o pessoal da informática e o pessoal da área da saúde para desenvolver pesquisas. E isso cada vez mais é importante, por quê? Porque isso começa a agregar informação para nós que os nossos pacientes estão usando e que a gente mesmo está usando. Eles avaliaram 1.152 vídeos do YouTube. Apenas 50, ou seja, 4,3% apresentavam informações pertinentes sobre hipertensão, arritmia, infecção, insuficiência cardíaca. Era um grupo que estava trabalhando sobre informações corretas no YouTube sobre cardiologia. E eles usaram essas três palavras para poder buscar essas informações e selecionar os vídeos. Eles analisaram cada vídeo de acordo com uma série de critérios sobre pertinência, sobre qualidade da informação, sobre se a informação estava correta ou incorreta, e a conclusão foi assustadora. Pensar que menos de 5% desses vídeos estavam disponíveis na internet.
no YouTube, que é o maior site de vídeo que tem hoje no mundo, e que é um dos prováveis fontes de informação que os pacientes estão buscando, apenas 5%, isso aqui são vídeos em português, tá? Apenas 5% desses vídeos apresentam informações corretas. Isso é assustador. Por quê? Porque significa que o nosso paciente, na hora que for buscar uma informação sobre arritmia, vai encontrar um vídeo, provavelmente, com uma informação inadequada. E aí o nosso papel como educador de saúde, além de profissional que vai tratar a saúde desse indivíduo, é muito maior. Eles avaliaram, e esse é um estudo um pouquinho mais antigo, esse estudo de 2013, esse aqui é um estudo de 2005, eles avaliaram 173 sites brasileiros sobre rinite alérgica, para ver a qualidade das informações. Eles usaram uma série de critérios, esses critérios eram baseados no Código Nacional, no Código Nacional de Ética Médica. Eles pegaram alguns critérios relacionados a informações sobre rinite alérgica da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e eles encontraram também informações bastante assustadoras. 86% apresentavam algum tipo de problema com as suas informações. 84%, a qualidade era ruim. 46% invadiam a privacidade, faziam exposição de pacientes. 24% tinham informações inexatas. 18% faltavam com honestidade, vendiam um produto só. Isso é o que a gente tem encontrado hoje em dia na internet. E esse é um cuidado a mais que a gente tem que ter quando a gente está pensando em que os nossos pacientes estão buscando essa informação. E o que vocês têm que guardar disso aqui? Esses pacientes vão trazer isso para vocês na consulta. Vão trazer essas informações, vão trazer essas dúvidas. Ou, o que é pior, não vão apresentar essas dúvidas, mas lembrem que eu falei antes, 80% vão lá buscar depois de conversar com vocês. E vão checar se o que vocês prescreveram, ou se o que vocês disseram, é o que bate com o site de informação que está lá na internet. Então a gente tem que fazer alguma coisa para isso, porque senão a gente pode estar levando o nosso paciente ao dano. Tem algumas coisas que são boas na internet, senão só estou falando coisa ruim até agora na internet, né? Vamos pensar que não é tão ruim. Tem uma coisa que é a questão do anonimato. Tem pessoas que são tímidas, elas às vezes têm dificuldade de fazer perguntas, então o anonimato da internet é uma coisa boa por um lado. Ajuda o paciente a entender a doença. Quando ele busca uma informação que é correta, quando ele busca essa informação e encontra algum site que seja adequado, isso é bom. Adaptação das informações comparado com o material impresso. Tem um artigo mostrando que o tempo que eu levo para adaptar uma informação num livro é de 2 a 3 anos. O professor José Mauro, vou fazer propaganda agora, né? O grupo A produziu também, além dos livros de psiquiatria, o Tratado de Medicina de Família. Então, por favor, vocês também, se tiverem interesse, podem comprar o livro, né, editado pelo professor José Mauro. Quanto tempo levou para fazer o livro? 1 ano e meio. As informações podem já estar desatualizadas na hora que ele é publicado. Então, imaginem o seguinte, eu vou lá e dou uma informação para o paciente que, na medicina, elas muitas vezes estão modificando. Então, na internet eu consigo atualizá-las mais rapidamente. Porque eu vou lá no computador, posso cadastrar as informações adequadas e rapidamente eu atualizo elas. E eu tenho um potencial de suporte social para os pacientes que antes não existia. Antigamente, quando o paciente tinha uma determinada patologia, ele sempre, às vezes, podia se sentir como sendo um indivíduo sozinho no mundo. E, nesse caso, eu posso ter um suporte social, muitas vezes à distância, usando as redes sociais, tipo Facebook, Twitter. Agora tem umas redes novas que já nem eu perco, às vezes, o acompanhamento. Mas tem coisas ruins, que são as informações inacuradas, danosas e enganosas, um overload de informações, porque, às vezes, é tanta informação sobre determinadas. Se você colocar lá a palavra Heart Attack, você encontra algo em torno de 14 milhões de páginas. Olha que maravilha, qual delas é que está correta? Quantas páginas eu acesso para poder encontrar a página correta, ou a informação correta? Tratamentos desnecessários, isso que eu vou voltar a abordar daqui um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tenho tratamento de tudo que é jeito, desde a indústria farmacêutica até o tratamento correto, determinado pelo protocolo, determinadas sociedades ou então pelos ministérios da saúde. E eu tenho uma questão de acesso desigual também, que determinados locais eu tenho mais acesso que outros. Eu trabalho na SUS com o estado do Pará,
o estado do Sergipe. No estado do Pará, eu tenho dificuldades muito grandes em termos de acesso à internet. Então, para eles, acesso à internet do paciente é muito mais difícil do que no Rio Grande do Sul, dentro de Porto Alegre. Mas, então, isso tem uma questão de diferença. E tem uma coisa que é nova, e a gente pode até conversar um pouquinho depois, que é o cibercondria, que é uma patologia que está começando a aparecer, que é as pessoas terem hipocondria relacionada ao acesso à internet. Então, vão lá e procuram as suas informações desesperadamente, começam a ter todas as doenças possíveis e imaginárias de acordo com os sintomas que elas leem na internet. Porque elas têm acesso a todas as informações. Então, é muito mais fácil elas chegarem com ataque cardíaco, com qualquer coisa, porque elas leem tudo na internet e aí elas podem chegar na hora na sua consulta tendo todos aqueles sintomas exatamente iguais e adequadamente como está prescrito pelos determinados sites. Motivos que levam as pessoas a usarem a internet, né? Buscar informação na internet. Isso aqui é um artigo em inglês do ano passado. Fácil acesso de encontrar informações, autotriagem e orientação, ou seja, eles acessam a internet para poder ver se os sintomas que eles têm são importantes o suficiente para que eles precisem consultar. Então, eles fazem uma autotriagem, se eles precisam consultar com o médico ou não, e para saber a urgência dessa consulta. Os sintomas que eu estou sentindo realmente devem me levar a consultar semana que vem, hoje ou daqui a um mês. Tá? Não quer incomodar o médico com perguntas bobas. Ele acha que o tempo que ele tem com o médico é curto, pequeno, então ele não quer fazer pergunta boba, então ele faz a pergunta boba na internet. Pouco tempo na consulta para esclarecer as dúvidas. A gente cada vez mais tem pouco tempo para atender os pacientes, a gente às vezes está correndo e a gente acaba não dando atenção adequada para aquele paciente. E aí ele acha que ele não está sentindo que o tempo que ele está com o seu médico não é suficiente para resolver todos os seus problemas. Então ele acaba usando a internet como uma forma de buscar suas informações. E qual é essa influência então nessa relação que é super importante, que é a relação médico-paciente e a internet? Primeiro, se a gente centrar no médico, a gente vai ter a pergunta que não quer calar, que é: como eu devo lidar com as perguntas dos pacientes quando ele vem com aquela quantidade de informação? Meu irmão teve hérnia de disco. Então, o que ele fez? Ele foi para a internet e imprimiu 500 páginas de informações sobre tratamentos, dores, sintomas de hérnia de disco. Chegou na consulta com o ortopedista e botou em cima da mesa do ortopedista. Disse: eu tenho hérnia de disco e eu tenho essas informações. Eu queria conversar contigo sobre o tratamento. Não eram umas informações, né? Sem brincadeira, era um maço de 500 páginas. Em cima ele mostrou pra mim, eu digo: eu não vou ler isso. Tá louco? Eu não vou ler isso. Eu já tive hérnia de disco, eu sei como é que trata, não preciso ler tudo isso aqui para saber qual é o tratamento da hérnia de disco. Quer levar para o ortopedista, leva. Acho que ele também não vai ler, mas tudo bem, leva. Eu vou lá. A cara do ortopedista, quando viu aquela quantidade de páginas, vocês imaginem qual foi. Nesse mesmo artigo que eu mostrei para vocês ali em inglês, essas são as falas que os médicos tiveram em relação a quando os pacientes apresentam informações da internet. Pode afetar a relação médico-paciente, me afastar dessa relação, impor algumas distâncias entre o que eu sei e o que o paciente quer. Essa questão de me trazer pergunta e me trazer informação me gera ansiedade, me desafia, me desvaloriza. Eu me sinto desvalorizado, porque o paciente busca informação na internet e acha que eu não sei as respostas. Isso é um problema. Isso pode afastar a relação médico-paciente, que na verdade é fundamental para a nossa profissão. Se eu centrar no lado do paciente, a questão da relação, a gente vai ver que o paciente... Por que os pacientes levam as informações para discutir com seus médicos? O paciente quer aproveitar ao máximo a consulta. Então, se ele acha que se ele pegar bastante informação sobre a sua doença ou sobre o que ele está tendo, ele dá credibilidade e gravidade às falas em relação aos seus sintomas. Ele demonstra melhor que ele sabe o que ele está fazendo, o que ele está sentindo, ele se explica melhor. Então, o tempo da consulta se torna mais aproveitada. Indicar a vontade de ter maior responsabilidade com o seu tratamento, com o seu autocuidado.
Tem uma questão que a gente fala sobre, quando a gente fala sobre método centrado na pessoa, que é que a gente quer que o paciente participe das decisões do seu tratamento. Se o paciente tem as informações, ele consegue participar melhor. Então, no momento que ele já traz informações, ele demonstra para o médico que ele está interessado na sua doença, que ele quer participar do seu tratamento. Então, o médico não pode entender isso como uma questão de estar desvalorizando ele, o médico, mas sim como valorizando. Então, às vezes, a gente tem que entender um pouquinho esse lado de vaidades. Fazer as perguntas inteligentes. Eles querem fazer perguntas inteligentes para a gente, para mostrar que ele também sabe. Saber mais sobre as novas terapias, facilitando a conversa com o médico. Porque se eu estou conversando, na hora que ele está me explicando e eu demonstrar, sim, aquele tratamento que nem meu irmão estava fazendo, com as 500 páginas em cima da mesa. O tratamento X, pois é, mas aí ele, pois é, esse tratamento tem assim, o tempo de demora é esse, né, a recuperação demora tanto. Será que não é melhor o outro? Quer dizer, a discussão muda de nível. A discussão se torna mais produtiva em relação à sua própria doença. Então, essa situação é o que o paciente está dizendo, que ele sente, por que ele faz isso quando ele leva a informação para o seu médico. O que os pacientes esperam do médico em relação a quando eles levam essas informações? Eles querem a opinião do médico sobre a informação. Eles não estão lá só para dar a informação e dizer que eu sei. Olha, eu vi na internet. Eles querem saber qual é a opinião do médico. Porque se eles estão ali consultando, é porque eles confiam naquele médico. Principalmente se esse médico é um médico que eles já conhecem há mais tempo, que já existe uma relação estabelecida. Quando acontece isso, eles realmente confiam e eles querem a opinião. Eles querem ser levados a sério quando eles estão trazendo essa informação. Eles não estão querendo desafiar o médico. Eles não esperam que o médico entenda isso como um desafio. Então, eles têm todo cuidado ao postar. Diferente do meu irmão que largou tudo em cima da mesa, normalmente eles são muito cuidadosos na hora de colocar as informações. Ser esclarecidos sobre o assunto. Eles não querem mais ser pacientes. Eles não querem mais ser passivos na história. Eles querem ser participantes no seu tratamento e na sua doença. Isso talvez seja uma das mudanças mais importantes em relação à postura e a relação médico-paciente que existe hoje vamos dizer assim, com a entrada nessa relação médico-paciente da internet. Então a relação já passa a ser médico-paciente e internet. Tem um terceiro elemento, que é de informação, de educação. A gente só tem que ter cuidado com a qualidade dessa informação e a qualidade do que esse paciente está trazendo. Mas o que é que a gente vai trazer? O que a gente espera, né, como um desfecho para tudo isso? O médico reconheça a procura do paciente pelo conhecimento e auxilie a buscar informações acuradas e confiáveis. Não sejam informações levianas e vazias, que ele pode encontrar em qualquer revista. Antigamente a gente ia para as revistas, né? Quero ler sobre alimentação, então eu vou ler, sei lá, Bem-Estar, Contigo, essas coisas assim. Não, hoje em dia tu vai na internet e lê tudo isso muito mais rápido, né? Sem pagar, que é bem melhor. Tá? Quando o paciente sente que teve uma experiência positiva, quando ele levou a informação para o paciente, para o seu médico, o que ele disse? Que ele disse, foi positiva a relação entre levar a informação e o médico. O médico escutou. O médico demonstrou interesse. Ele não mostrou com a forma como ele estava olhando e a forma como ele estava ouvindo as informações que eu estava trazendo, com desdém. Ou simplesmente para estar ali ouvindo, tá bom, mas o que importa é o que eu sei. Reconhecer a preocupação e o esforço que esse paciente teve, porque ele demorou horas para procurar essa informação. Ele demorou tempo, ele dedicou o seu interesse e o seu tempo e a sua dedicação para buscar aquela informação antes de a consulta. Então ele quer esse reconhecimento. Discutir essas informações trazidas. O médico não assume a postura de saber tudo. Por quê? Porque vamos e venhamos. Ninguém aqui tem tempo para estar lendo e buscando toda hora todas as doenças e tudo, e todos os novos tratamentos e todas as informações boas ou ruins, certas ou inadequadas, sempre. Então eles colocam nesses artigos dizendo a seguinte coisa: é mais interessante para mim que o médico me diga, não sei se isso é adequado e vou buscar essa informação, a gente volta a conversar daqui a 1 ou 2 semanas, vou pesquisar sobre isso, do que ele simplesmente diga, não, isso aí não serve, isso aí não funciona.
Eu não sei o que é, mas o que é certo é isso. E outra coisa que é fundamental e que a gente tem que começar a dar mais atenção na faculdade de medicina: linguagem corporal. A gente fala, quando a gente está sentado, quando a gente está conversando, quando a gente está atendendo. Quando o paciente começa a falar uma coisa que a gente é contrária, a gente pode adotar posturas que são contrárias e que o paciente percebe. E o paciente percebe sistematicamente o que a gente está falando. Se a gente está concordando, se a gente está escutando. No momento que eu me aproximo desse paciente, no momento que eu me afasto desse paciente, no momento que eu concordo, que eu discordo, ele percebe. E no momento que ele percebe isso, durante a consulta, que ele está trazendo uma informação que ele buscou, obviamente, ele vai se fechar ou não para aquilo que eu tenho a dizer também. Então, uma relação médico-paciente pode melhorar ou piorar de acordo com a linguagem que a gente utiliza também. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado isso na hora que a gente está, durante uma consulta, com as linguagens corporais que a gente utiliza. Como é que a gente deve agir, então, em relação ao trazer as informações desses pacientes, né, quando eles nos trazem? Primeiro, a gente deve, sim, discutir as informações com os pacientes quando eles trazem alguma questão nova ou alguma outra questão. E se você ficou de olhar alguma coisa, por exemplo, berinjela, baixa a glicose do diabético ou não? Voltando a pensar naquela paciente lá, sobre alimentação. Eu não sei. Não li os últimos estudos sobre a utilização da berinjela no controle da glicemia. Não sei nem se tem algum estudo. Alguém sabe se tem algum estudo sobre o controle da glicemia com a berinjela? Eu não sei. Alguém tem o Dr. Google aí para pesquisar? Deve ter alguma coisa aí no Dr. Google dizendo se tem ou não. Eu não vou pesquisar no Dr. Google. Eu vou ter que olhar no PubMed, eu vou olhar em algum local em que eu confie na informação. Então eu vou buscar essas informações aí. Por quê? Porque eu vou anotar no meu prontuário ali que esse paciente me trouxe essa demanda. E na próxima consulta eu vou devolver essa demanda para ele. Olha, eu busquei essa informação e é pertinente ou não é pertinente. Se você quiser usar, não tem problema não, mas tome a sua metformina. Toma a sua berinjela, mas tome a sua metformina. Quer tomar chá de chuchu com o diurético, não tem problema nenhum. Mas tome o diurético com o chá de chuchu. Desde que não tenha interação entre o chá de chuchu e o diurético que ele esteja tomando. Então, vamos pesquisar isso antes. Mostrar-se interessado, disponível em relação ao que essas informações vêm sendo trazidas. Não se mostrar assustado quando eles trouxerem essas informações. Orientar a utilização de fontes confiáveis. Talvez esse seja um dos papéis mais importantes de educação que a gente tem em relação a essas questões relacionadas à internet para os nossos pacientes. Orientar sites que eles podem buscar informação que sejam confiáveis, sites de sociedade de especialidade, sites de sociedades de pacientes, sites relacionados, por exemplo, dos ministérios. Vou mostrar 2 sites para vocês interessantes sobre isso. Uma série de coisas que a gente pode estar orientando os pacientes em relação a isso. Pode ser a sua página pessoal. Tem vários médicos com páginas pessoais que fazem essa orientação, tá? E que juntam informações para pacientes relacionadas a determinadas doenças. Habilidade de comunicação. Talvez aqui eu acho que sejam algumas informações que eu acho que sejam, principalmente para quem está no primeiro ano. Preste muita atenção nessas 2 coisas. Habilidade de comunicação e método centrado na pessoa. Isso faz uma base sólida para vocês atenderem os pacientes e fazerem uma boa formação de vocês. Não interessa a especialidade que vocês vão fazer. Da clínica geral até a pediatria, passando pela cirurgia, fazendo a área que vocês quiserem. Se vocês fizerem medicina baseada numa boa habilidade de comunicação e no método centrado na pessoa, no seu paciente, vocês não tem como errar muito. Se a gente pensar naquela nossa pacientinha, que ela foi lá buscar as informações, discutiu com o seu médico, o médico abordou adequadamente, deu as informações adequadas para ela teve um entendimento maior sobre a sua diabetes, sobre alimentação e sobre atividade física. Ela pode buscar um apoio online, existe uma série de grupos online para apoio. Então ela pode buscar um apoio para melhorar a sua alimentação e para parar de ser sedentária, principalmente relacionado à diabetes. E, sim, se eu demonstrei todas aquelas habilidades, eu melhoro a minha relação médico-paciente, eu não pioro. Eu faço uma qualificação em relação a isso. Só para finalizar, eu vou mostrar para vocês um site que eu acho bem interessante. Eu estava mostrando para o Zé ali antes, que é o WebMed. Você tem que fazer um cadastro, tá?
Aí você vai ali, você cadastra e coloca ali a sua idade, né, feminino, masculino, faixa etária, né, nem idade completa, gênero, tá? E aí você vai clicando, né, o next ali, e aí, esse é em inglês, tá? Nem isso funciona. Ok. Aí abre essa segunda página, em que aparece um corpo humano, e você escolhe onde você tem um sintoma. Olha só que bonitinho. Aí você vai lá e clica. Nesse caso aqui eu cliquei para um sintoma para dor torácica, e aí aparece uma lista de sintomas. E aí eu vou selecionando esses sintomas. Ai, dor torácica muscular, dor precordial, palpitação, dói ao apertar. Obrigado. Mas eu vou criar agora, o pessoal tá. E aí ele vai dando sintomas. Eu tinha clicado palpitação. Aparece um alerta aqui. Se você tem palpitações, você deve pensar mais palpitações associadas a tontura, mal-estar, náusea e vômitos, dor precordial, deva procurar um médico com urgência. Ele dá orientação dele, pelo menos é uma música calma. Não é aquela do peixinho no ombro, desse jeito. Tá? Ou seja, esse site ele é produzido, é orientado e escrito por médicos, tá? Para pacientes. Aí quando tu vai andando, né, nesse caso aí eu tinha clicado então palpitação justamente para poder ver isso. Quando termina então lá, ele volta, ele dá uma série de alternativas para você de diagnóstico aqui com percentual. A fibrilação arterial, arritmia cardíaca, crise de ansiedade, ataque de pânico, tá? Por porcentagem. E aí você clicando aqui nessas alternativas, ele dá uma alternativa de descrição do que é a desordem de ritmo cardíaco. Aí ele vai te dar todos os sintomas que estão associados a isso, além do sintoma que eu tinha marcado, os 2 sintomas que eu tinha marcado, mais os outros sintomas que estão associados. Toda uma explicação sobre o que é essa desordem. Depois ele diz o que tu pode esperar de prognóstico para essa desordem. Todas as orientações e o tipo de tratamento que está associado. Ela não vai dizer assim, tome tal medicação de tantas e tantas horas, não vai dizer isso. Mas vai dizer, olha, você vai fazer tratamento, você pode ter tratamento medicamentoso, você pode fazer atividade física, Ele vai dar uma série de orientações. E no final vai dizer, procure o seu médico e discuta essas informações com ele. Tá? Esse é um outro site, é um site que a gente desenvolveu em parceria com o Ministério da Saúde. É um site de autocuidado do diabético, em que se traz todo tipo de informação que você possa imaginar em relação à diabetes. Tá? Então vai ter lá desde qual é os sintomas, o que você faz, tem depoimentos de pessoas sobre diabetes, que são diabéticos e que vivem a vida deles com diabetes. Tem o Dado Villa-Lobos, que é que é um cantor, tem outros profissionais dando depoimentos, tem como cuidar do seu pé, como determinadas situações de autocuidado. Tem todas as informações ali, tem vídeos, tem quiz sobre alimentação, o que você deve fazer numa festa de aniversário, por exemplo, o que você pode comer, o que você não pode comer. Então, uma série de questões para orientar os pacientes em relação à sua alimentação, no caso do diabético. É o primeiro site que eles pediram para a gente desenvolver, que é relacionado a diabetes. A ideia é ter vários sites para doenças crônicas. Então vai vir agora um para hipertensão, depois vai vir um para asma. E a intenção do Ministério é insistir e ampliar no que a gente chama de empowerment dos pacientes, ou seja, no empoderamento dos pacientes. Isso começou com o sistema de saúde inglês. Eles criaram uma série de sites relacionados às doenças. Começaram com as doenças mais prevalentes, agora já tem uma série de outras doenças que não tão prevalentes, mas importantes, e que eles vão colocando as informações corretas, orientando seus pacientes e fazendo com que esses pacientes possam ter informações que tenham a chancela do médico e que o médico possa indicar, enfim, quando ele quer que o seu paciente busque uma informação ampliada, ou se ele tiver alguma dúvida, ele indica esses sites para ele, para que ele busque essa informação. A grande maioria desses sites ainda são em inglês, mas no Brasil a gente já tem pelo menos um dos sites que é esse, mas existem sites das sociedades brasileiras, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade dos Pacientes com Diabetes
Diabetes juvenil também tem um site. Então, existe uma série de patologias e pacientes que têm feito esse desenvolvimento para ampliar as informações adequadas para os seus pacientes. Eu espero que um dia a gente não possa deixar de pensar dessa forma, né? Já que os pacientes cada vez mais têm vindo para lá buscar as suas informações na internet, né? E que a gente não precise, né, mudar o nosso nome para Dr. Google para poder responder as perguntas que os nossos pacientes têm. Era isso. Obrigado, professora. E aqui tem uma lembrancinha do Grupo A. Você. Você tem uma pergunta, alguém aí? Existe algum site do Brasil, além desse só sobre diabetes, que seja mais confiável para a gente poder indicar para o paciente? Caso ele seja um que a gente perceba que ele vai... Assim de cabeça, assim, eu conheço alguns que são chancelados pelo Ministério, esse é um deles, e tem alguns outros relacionados a algumas patologias, tipo epilepsia, tem já site chancelado, tem site de asma também, que é da Sociedade Brasileira de Pneumologia, eles têm um, e muitos deles, eles são associados também a alguns blogs, tá? Tem um blog muito legal que é da mães com pacientes, mães de filhos diabéticos, que é muito legal o blog delas. Elas têm uma discussão muito bacana e cada vez mais eles têm colocado muita coisa no Facebook. Eu ainda tenho uma certa dificuldade com o Facebook, né, porque é outra geração, né? Eu uso o Facebook por causa dos meus alunos, que eles mandam mensagens e eu me perco, assim, então eles mandam, às vezes eu demoro 3 semanas, eu descobri que o Facebook tem que ser na mesma hora. Mas tudo bem, eu vou melhorar isso. Já tem uma série de patologias mais crônicas. Depressão tem, que são os amigos da depressão, não sei o quê. Tem alguns que eu vou, quando eu vou olhando, isso vocês vão fazer, viu? Tem um negócio chamado Evernote, anotem. Evernote é um programinha, tem para Android, para tablet, coisa. É o melhor programa que tem para vocês fazerem anotações, fazer anotações e coisas assim. Criem a biblioteca de vocês. Vocês têm que criar uma biblioteca de vocês. Que é o quê? Toda vez que eu passo por um site, que eu passo por um lugar que eu acho que é interessante, eu tenho lá uma biblioteca que eu vou criando. Então, eu olho o site, eu vejo se a informação é confiável, eu vejo quem é que está dando essa informação, se o site tem uma frequência razoável de atualização, que isso é uma outra coisa importante, e quem é que é o dono desse site. Conforme for as informações, eu anoto esse site e aí eu passo para as pessoas quando elas pedem. Isso vocês vão ter que ter. Vocês vão ter que criar as bibliotecas de vocês e as informações de vocês. Por quê? Porque isso vocês vão usar o resto da vida de vocês. E a melhor época para vocês conversarem é agora. Porque agora vocês às vezes têm um pouquinho mais de... Não parece, né? Mas vocês têm mais tempo agora. Vocês têm mais tempo. Mas é por aí. Eu acho que sites a gente vai... E o site muda, entendeu? Você entra agora, por exemplo, eu entrei há 2 anos atrás num site que era super bom, ele foi descontinuado. Então, tem essas questões. Professora, queria agradecer pela excelente aula. Queria só trazer uma experiência inusitada que eu vivenciei semana passada. Estou estagiando na internação na Clínica Médica Santa Casa e agora uma situação não tão incomum, os pacientes com laptop assim no leito, né? E um desses pacientes, enfim, ele tinha um modem próprio, 3G, e no determinado momento ele confrontou a equipe a respeito das condutas que estavam sendo tomadas, porque ali mesmo no leito ele estava pesquisando. Então, assim, só para ver como o Dr. Google chegou até na internação, né? Isso é uma internação SUS e vocês vão ver que isso cada vez mais vai ser assim. Agora o paciente está trazendo o seu, tá? Nos Estados Unidos, os pacientes têm acesso em cada andar, acho que a cada 2 ou 3, no Jackson Memorial, isso lá em Miami, a cada 2 ou 3 quartos eles têm um tablet disponível para o paciente acessar, para buscar suas informações. E aí tem os sites, na biblioteca tem os sites que eles orientam, né? E eles já estavam testando, a última vez, no congresso agora, do ano passado, que eu fui de educação médica, eles estavam testando, isso era legal.
Tem umas coisas que eu não... Eu acho legal porque é visitado, né? Mas era um negócio para dar... eu chamo um negócio porque era, tá? Era um tablet que era cara e era um robozinho, tá? Que andava. Só que, né? Andava assim, tipo... Parecia um cabide, tá? Era um cabide com a cara de um tablet, tá? Então o tablet era a cara, que falava, e aí tinha o teclado, e aí a apresentação era a seguinte: se o paciente preferia pegar as informações da alta com o robozinho ou com o médico, qual foi a surpresa? O robozinho ganhou 70% a 33%. São 3 lá que tanto faziam. Impressionante isso. Por quê? Porque aí eu perguntei por quê, né, quando eu estava na sessão. Por que ele preferiu? Porque o robozinho ele respondia todas as minhas perguntas. O robozinho ela perguntava pro robozinho, né? E ela respondia. Então a gente tem que ter essa visão para frente, tá? Vocês vão lidar com isso sem dúvida nenhuma. Mas não esqueçam, a relação médico-paciente é o que vai fazer a diferença. Estou falando de